novamente aqui. Estamos aí para falar hoje, galera, sobre o futuro do mundo automotivo, né? Todos nós sabemos que cada dia mais, cada ano que se passa, viemos caminhando para a aposentadoria dos motores a combustão. Todos nós sabemos disso, né? Os motores a combustão estão com os dias cada vez mais contados para saírem de produção, sejam às vezes até em provas e até esportes automotivos, como a própria Fórmula 1. Não que a Fórmula 1 venha acabar um dia, mas já sabemos que existe a Fórmula E, a Fórmula 1, né? Tem um pouco mais de tecnologia, algumas alterações, coisas novas, e carros novos totalmente diferentes e elétricos, carros elétricos, né? É algo muito incrível, é um esporte bem surreal. Se quiserem, deixem nos comentários aí se vocês querem que a gente traga sobre a Fórmula E e a Fórmula 1 e suas diferenças, que eu acho que é algo bem legal e é um esporte assim de um avanço de tecnologia muito grande e de um salto no mundo automotivo. Mas vamos começar, né? O mundo automotivo, assim, em termos de primeiro carro a combustão, veio em 1886, isso mesmo, galera, 1886, com Carl Benz e a sua mulher Bertha Benz e seu Benz Patent Motor Wagon, né? Que foi o primeiro carro a combustão. O carro se tratava de um carro monocilíndrico a combustão. Galera, né, se quiserem, a gente faz um vídeo um dia falando sobre quem foi a Bertha Benz e, né, sobre o start do mundo automotivo. Muita gente acha que às vezes o mundo automotivo é só para homem, mas não. A gente tem que, né, esse mundo automotivo é para todo mundo e é muito legal, é uma curiosidade gigantesca saber que o mundo automotivo deu start com também uma atitude de uma mulher. Apenas uma atitude de uma mulher incrível, que a história da Bertha Benz é muito legal, desse casal, a Bertha e o Carl Benz, é muito incrível. Então, após 1886, vários anos passaram, os carros evoluíram e com o tempo, passou o tempo, veio o Fordismo, que foi mais uma revolução no mundo automotivo, né? Se tratava de uma nova linha de produção, um novo método de produção, mais rápido, mais eficiente e com novas tecnologias já, né? Após o Fordismo, aqui para quem não sabe, eu acho que bem óbvio, mas o Fordismo implementado por Henry Ford, ou seja, pela própria Ford, a montadora, que existe até hoje. E após o Fordismo veio o Toyotismo, implementado pela Toyota, que era mais uma nova linha de produção e um novo método de produção com novas tecnologias, né? Até hoje, ensinamentos e métodos desses ambos dois modos de produção, Fordismo e Toyotismo, são utilizados ainda hoje, mas em si os dois meio que se aposentaram e existem novos métodos e linhas de produções melhores e, né, que eles evoluíram e estão melhores atualmente. E após o Toyotismo, após o Fordismo, as coisas, né, os carros foram se desenvolvendo, melhorando e com o tempo o carro a combustão dominou o mundo. Hoje, né, a gente vive numa sociedade que o carro de autocombustão domina, né? Mas atualmente, muitos anos atrás, o carro precisou ser comercializado. A ideia teve que ser comprada pelas pessoas para depois, né, virar esse mundo em massa de carro a combustão que temos hoje, né? Qualquer país, qualquer lugar que você vai, tem um carro a combustão, e isso é fato, isso é real, né? Mas como dito no começo, os carros a combustão estão indo embora. O futuro do mundo automotivo, todos nós sabemos, é um futuro na qual a gente necessita de reduzir as emissões de poluentes dos carros, ou seja, o carro a combustão emite muita poluição, ele emite muito poluente. E derivado de inúmeras indústrias e outras poluições do nosso planeta, o carro é uma delas, né, que está no nosso planeta e vem prejudicando e deteriorando nosso planeta há muitos anos atrás, desde muitos anos atrás. E se a gente não encontrar uma solução para a diminuição da poluição e para o carro e para o mundo, para o mundo em relação à poluição, a gente não vai ter nosso próprio planeta, a gente não vai ter o planeta Terra mais. E o carro, ele é um grande ator em termos de poluição, carro a combustão. Então a gente necessita de estar viabilizando, às vezes diminuindo as emissões de poluentes. Ou seja, a gente percebe que há anos atrás, vamos falar em termos assim de carros brasileiros, né? Não que nos carros lá fora principalmente existe isso, mas igual motores gigantescos, igual o motor do Opala, o motor 4.0, falando igual eu estava retomando o assunto,
as coisas, né? O futuro é o carro elétrico e a gente percebe que cada vez mais o motor a combustão vem se adequando para emitir menos poluentes, igual. Antigamente a gente tinha motores bem maiores, como vamos dar o exemplo do carro brasileiro, ou o carro no Brasil também, né? Carro brasileiro. O motor 4.1, o motor 4.1 de Opala, que equipou Opala, Caravan, Ômega e alguns outros carros. Hoje não é um motor que você vê já é uma litragem de motor que assim, não se cabe mais no mundo atual. Hoje os carros, os maiores motores que a gente conhece são 2.0 turbo. Assim, igual o próprio turbo, a técnica do downsize, que você diminui, você tira cilindro e aumenta, você acaba tirando cilindro, cilindrada e aumenta a potência, né? Que a gente percebe isso muito no próprio Jetta. O Jetta, né, que hoje a gente chama de TSI, ou até temos também o GLI, porque hoje os TSI mais não se equipam com o motor 2.0, só o GLI. Mas igual, o Jetta era um carro que usava um motor 2.5 aspirado, que era um motor até consideravelmente um pouco grande, né, gente? E hoje ele usa um motor, né? Não vamos dizer dos carros, o carro zero hoje, que é o GLI, mas vamos falar de um Jetta 211 TSI, que ele usava um motor 2.5, né? O mais completo usava um 2.5 aspirado, e hoje, na época, né, o do 211 TSI, em termos de 2016 e 2017, o carro usava um motor 2.0 turbo, ou seja, tiraram 500 cilindradas e aumentou a própria potência e equipou ali, né, meio que supriu a necessidade com o turbo, né, a técnica do downsize, diminui cilindro e cilindrada, nem sempre tira cilindro e coloca-se aí mais potência no carro, né, então você tira cilindro e cilindrada, bota mais potência, e, se eu não me engano, diminuiu o cilindro sim. Não sei, mas eu sei que diminuiu a cilindrada no Jetta e aumentou a potência. Então a gente vê que cada vez mais os carros a combustão estão diminuindo, a cilindrada vem diminuindo, o tamanho do motor vem diminuindo, porque a gente necessita cada vez mais de estar restringindo as emissões poluentes. Ou seja, às vezes você vê que o carro vem com mais catalisador, o escape mais restrito, para que haja menor restrição, menor eliminação de poluentes cada vez mais. Porque, né, é um grande problema você tá sempre emitindo poluente. Não é um carro, né, dois carros, são milhões, acho que chega a ser bilhões de carros no planeta Terra. Então, né, com isso, o carro, né, pelas suas emissões poluentes e também pela tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para estar, entre aspas, aposentando o carro. Não estou falando em qualquer lugar do mundo, gente. Estou falando que a gente já tem possibilidade, a gente já tem carros substitutos para os carros a combustão. Igual, se eu falasse isso há 40, 50 anos, às vezes não precisa ser 40, até 30 anos atrás, muita gente ia falar que é mentira. Só que hoje a gente já tem carro elétrico rodando, hoje já tem carro elétrico nos Estados Unidos, hoje a Noruega tem mais de 50% da sua população automotiva. Em 2020, a Noruega, ela emplacou todos os carros emplacados na Noruega em 2020, mais de 50% dos carros são elétricos. Ou seja, a Noruega praticamente está literalmente eliminando toda a sua população de carro a combustão. Praticamente todos os carros na Noruega são elétricos e híbridos, né? E para aqueles que não sabem o que é um carro elétrico, é um carro movido a motores elétricos e baterias. E o carro híbrido é que tem a junção de um motor a combustão e um motor elétrico juntos na mesma carroceria. Exemplos disso são o Corolla Cross híbrido, temos a Cayenne e Hybrid, Panamera e Hybrid. Então, né, isso é a diferença no carro elétrico e carro híbrido. Então, a gente percebe cada vez mais o motor combustão vem sendo deixado de lado. E com isso a gente sabe que o motor elétrico, o motor a combustão vai se aposentar. E um dos maiores pecados, assim, em termos do próprio Brasil, porque em outros lugares lá fora, os carros elétricos já dominam, já dirigem sozinhos, já tem uma grande população de carro elétrico, a gente não tem condições estruturais para estar implementando o carro elétrico no Brasil, seja de carregamento, seja de própria manutenção, seja por preços excessivos e tudo mais. Ou seja, a gente não tem condições de estar mantendo o carro elétrico no Brasil. Às vezes não, o Brasil não tem condições de estar mantendo os carros elétricos, seja pela falta, né, do carregamento, pela falta de manutenção e pela falta, sim, de condições de estar estruturando o carro elétrico no Brasil. Igual, um dos empecilhos, um dos primeiros empecilhos é pelo fato do alto custo do carro elétrico no Brasil. Não que lá fora ou em outros lugares não sejam caros, né, gente? Não é que, não, meu Deus, ele vive naquela visão que só lá fora é bom. Não é isso. Só que a maioria dos carros presentes no Brasil estão vindo de importações independentes. Ou seja,
o preço já é alto, é um preço excessivo. E como a gente não tem condições de estruturar e nem conviver totalmente com o carro elétrico no Brasil, acaba que a pessoa vai optar por pagar a mais, sendo que é um carro que ele vai te atender a menos em termos dentro do Brasil. Além, né, do alto custo, a gente não tem quem cuide, quem, né, dê a manutenção devida. Não é porque o carro é um carro elétrico, ele não tem que ter uma manutenção, não tem uma assistência de freio, às vezes qualquer tipo de revisão. É um carro normal, é um carro que vai demandar manutenção, um carro que vai demandar custo, vai demandar custo de pneu, custo de freio, alguns componentes de motor não vai ter, óbvio, porque, né, não é um carro a combustão, mas vai demandar um motivo de manutenção e a gente não tem mão de obra total e qualificado aqui no Brasil para isso. A gente não tem, então acaba sendo mais um empecilho. Às vezes a pessoa vai pagar mais por um carro que não tem condições de manter aqui e não tem a manutenção adequada aqui. Além disso, tem a manutenção e a gente não tem condições de estruturar isso em termos de estrada. O Brasil não tem estradas que atendam e que comportam o carro elétrico aqui. A gente não consegue meio que igual. Pelo fato de o carro ser elétrico, a autonomia dele não é tão grande. Às vezes o carro a combustão acaba tendo às vezes uma autonomia maior ou às vezes até menor, mas só que a gente tem como tá recarregando o carro a combustão. O recarregamento do carro a combustão, o quê? É o reabastecimento. Você vai parar no posto, reabastecer e continuar a sua viagem. No carro elétrico, se ele não aceita o combustível, pois ele é elétrico, ele necessita de uma estação de carregamento. Como é que você mantém uma viagem se você não tem condições de chegar até o seu destino com a própria bateria? Então você vai ficar parado no meio da rua e chamar um guincho. Então às vezes a pessoa vai estar pagando a mais por um carro que você não vai ter como cuidar e além de um carro que não vai te atender às vezes totalmente em todas as situações desejadas que você, né, que você opte ali dentro da sua situação, dentro do seu cenário que você tem. Então não tem, vamos dizer assim, a manutenção, não temos tem um alto custo, não tem manutenção e também não tem a condição de estar estruturando, né? Você tá meio que andando e viabilizando com esse carro dentro do Brasil. E uma das outras coisas, né, que muita gente fala e bate na tecla é que é o fato do Tesla dirigir sozinho. Muita gente fala, pô, velho, vejo vídeo nos Estados Unidos de gente andando com Tesla sozinho. Alguns outros carros aqui no Brasil, como o Volvo, que eu sei que já tem a direção, entre aspas, semi-automática, semi-autônoma, né, que diz. Dá, mas só que às vezes igual o Tesla não consegue ser habilitado a dirigir sozinho aqui, não é por falta de tecnologia, porque tecnologia tem, só que a gente não tem estrada de qualidade, a gente não tem uma engenharia de trânsito que comporte isso tudo. Ou seja, os carros elétricos, em carros assim totalmente autônomos, como muitos Teslas aí que se encaixam sendo elétricos e autônomos ao mesmo tempo, não conseguem se estruturar e se adaptar totalmente no campo e no cenário brasileiro. Ou seja, o Brasil está caminhando em passos, vamos dizer, pequenos, mas contínuos para o avanço do futuro automotivo. Mas aqui isso vai demorar bons anos, mas não tanto igual demoraria, igual demorou para os carros elétricos chegarem, né, dar o mundo aqui no contexto. Então, o Brasil vai estar caminhando, a gente está evoluindo, a gente vê que praticamente toda montadora no Brasil já tem seu próprio carro híbrido, seu modelo híbrido, seja seu modelo elétrico, às vezes não só um, como 2, 3 modelos aí, às vezes até mais. Então a gente vê que o avanço está sendo cada vez maior e está sendo contínuo. E a gente vai chegar num cenário de um país só, como a Noruega, que tem mais de 50% da sua população em carros elétricos, praticamente totalmente elétrica, né, sua população de carro. Então é isso, né? O futuro automotivo é o carro elétrico, o carro híbrido. Se vocês quiserem, eu já dei um pouco, né, sobre a diferença aqui no vídeo. A gente pode estar fazendo um vídeo mais específico, um vídeo falando também sobre a Fórmula E, que é acho que o esporte automotivo, é o único esporte automotivo elétrico que eu conheço, né? Então é isso, galera. O futuro automotivo é o próprio carro elétrico, é o próprio carro híbrido. Temos muito o que fazer e muito o que adaptar e evoluir no Brasil para a gente estar alcançando patamares como Noruega, como os Estados Unidos, que tem carro dirige sozinho lá. Mas vai dar tudo certo, a gente vai conquistar. E deixe nos comentários também qual que é a sua opinião sobre o carro elétrico, o que você acha desse avanço e qual o carro elétrico que você deseja, o carro híbrido. E se vocês já tiveram a experiência, pois, só mais um parêntese, eu tive a experiência de estar andando num carro híbrido. Gostei em termos, não gostei em algumas outras áreas. Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando, deixando minha opinião, que eu andei junto com meu irmão também, trago ele novamente. A gente faz um vídeo falando sobre a nossa opinião e nossas
só nossos parênteses e pontos de vista em termos dos carros elétricos e carros híbridos. Então deixa no comentário, deixa seu like, deixa muita coisa aí no comentário pra gente estar aprendendo e evoluindo cada vez mais. Então tamo junto, um abração. E é isso, galerinha. Valeu!